Meu Deus, que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa, em nome de Jesus, dar direção a este trabalho nessa noite, e que possamos absorver e aprender aquilo que o Senhor tem para nos ensinar através do céu. Abençoa, em nome do Senhor Jesus, cada um dos teus filhos aqui nessa noite, aqueles que ainda estão por vir, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, meus queridos. Meus queridos irmãos, há um tempo que eu venho querendo conversar com vocês, discutir com vocês sobre o neopentecostalismo, certo? O neopentecostalismo, nós vamos ver com mais ênfase daqui a pouco, não é necessariamente o pentecostalismo, certo? O pentecostalismo tem as suas raízes, vamos dizer assim, no movimento pentecostal que muitos anos atrás nos Estados Unidos, chegou no Brasil através da Assembleia de Deus, tem os seus princípios, vamos dizer assim, o seu carro-chefe, a questão dos dons de línguas, dos milagres, etc. O neopentecostalismo, ele vai um pouco além disso. A ênfase do neopentecostalismo não é dom de línguas, milagres, etc. Certo? Não é essa. Nós vamos fazer o seguinte: eu vou palestrar mais ou menos durante 20 minutos, vocês não me interrompem. Logo depois, como a gente sempre faz no encontro teológico, vocês podem perguntar, tá ok? 20 minutos de palestra, vocês não vão me interromper para que eu não perca a linha de raciocínio, e logo depois vocês vêm com as suas perguntas. Vamos lá. Então, gente, alguns estudiosos têm dito o seguinte, que o neopentecostalismo é como se fosse a nova face do protestantismo brasileiro. Por quê? Porque há muitos anos atrás, quando o protestantismo começou a se fortalecer no Brasil, ele ganhou uma cara muito mais dos batistas, dos presbiterianos, certo? Dos metodistas. Ou seja, o protestantismo que a gente chama de história. Já ouviram falar dessa expressão? Protestantismo histórico? Que são essas denominações que eu acabei de dizer para vocês, certo? Então parece que a coisa agora está mudando. Parece que a nova face do protestantismo brasileiro é muito mais pentecostal, presta atenção, do que histórica. Por exemplo, quais são as denominações que mais estão na televisão? As históricas ou as pentecostais? Falem alto. As pentecostais, não são as históricas, tá certo? Ok, vamos para frente. Então, existiam algumas fases do pentecostalismo no Brasil, que alguns estudiosos chamam também de ondas. São 3 ondas. Primeira onda é o chamado pentecostalismo clássico. Quais são as igrejas mais conhecidas do pentecostalismo clássico? Primeira delas, a mais conhecida, aliás, a Assembleia de Deus, e logo depois Congregação Cristã do Brasil. A mais conhecida, a Assembleia de Deus, que chegou aqui mais ou menos em 1911, lá em Belém do Pará. Esses irmãos tiveram experiência pentecostal, uma experiência de avivamento, vamos dizer, de dons de línguas. Eles eram batistas, vieram para cá com essa experiência e quiseram implantar essa nova experiência no Brasil. Então, a Assembleia de Deus e também a Congregação Cristã do Brasil. Por que nós não ouvimos falar muito da Congregação Cristã do Brasil? Porque eles são fechados dentro de si mesmos. É a chamada igreja de quê também? Quem lembra? Igreja do Véu. Igreja do Véu. Exatamente. Alguns dizem que eles são uma seita. Eles não são uma seita. Eles são igreja pentecostal clássica. Certo? Por que clássica? Porque ela é quase histórica. Eles são de muitos anos atrás no Brasil. Muitos anos. Certo? Lá no século XX, 1911 mais ou menos. Ok? Então, o pentecostalismo clássico, a primeira fase do pentecostalismo no Brasil. Depois vem o pentecostalismo de transição. Certo? De transição. Ou seja, essas igrejas que eu vou falar agora nasceram praticamente já no Brasil. Praticamente por meio de missionários brasileiros. Certo? Então, Igreja do Evangelho Quadrangular, da nossa querida pastora Rosa Sérgio, pentecostalismo de transição. Certo? Igreja, diga-se de passagem, gente, Igreja Quadrangular é uma igreja respeitadíssima no Brasil. Respeitadíssima. O Brasil para Cristo, que muitos conhecem também. Certo? Deus é amor. Já ouviram falar em Deus é amor? E Casa da Bênção. Ok, gente? A segunda fase, então, o protestantismo o pentecostalismo de transição. Tá bom? E, finalmente, a terceira fase, ou a terceira onda, o neopentecostalismo. Tá bom? Ficou claro isso aqui, gente? Posso ir para frente? Então, 3 fases, só repetindo. O pentecostalismo clássico, composto pela Congregação Cristã do Brasil, pela Assembleia de Deus. O pentecostalismo de transição, Igreja do Evangelho Quadrangular,
o Brasil para Cristo, Deus é amor, casa da bênção, e finalmente o neopentecostalismo, que é a terceira fase, a terceira onda do pentecostalismo. Tá bom? Vamos lá então. E as principais igrejas, que a gente vai ver um pouco mais detalhadamente daqui a pouco, as principais igrejas do neopentecostalismo: a IURD, a Igreja Universal do Reino de Deus, a IGD, que é a Igreja Internacional da Graça de Deus, a Sara Nossa Terra e a Renascer em Cristo. A Renascer em Cristo. Ok? Essa é a terceira fase. Vamos lá. Como surgiu o neopentecostalismo? O Dr. Paulo Romero, que é desse livro aqui, ele trouxe 2 livros para sugerir para vocês. Na Casa da Bíblia, com certeza você consegue esse aqui, da editora Mundo Cristão. Decepcionados com a graça. É bem sugestivo o tema, né? O tema. Ele, na verdade, ele quis jogar aqui um duplo sentido. Decepcionados com as pessoas que estão em certas igrejas, que se decepcionaram com a graça de Deus, mas também se decepcionaram com o quê? Mais especificamente, que igreja? A Internacional da Graça. Olha aqui, decepcionados com a graça. Certo? Decepcionados com a graça. É a tese do Dr. Paulo Romero sobre a Igreja Internacional da Graça de Deus. Ele vai falar o que está por trás da igreja, coisas que a gente não conhece. Está aqui nesse livro. Decepcionados com a graça, da editora Mundo Cristão, Dr. Paulo Romero. Então ele diz o seguinte: o neopentecostalismo tem suas raízes no movimento pentecostal que surgiu nos Estados Unidos no início do século XX. Então eu vou repetir mais uma vez. O neopentecostalismo ele surge do pentecostalismo, mas ele não necessariamente é a mesma coisa. Nós vamos ver daqui a pouco porque não é a mesma coisa. Então que fique claro na sua mente isso. O neopentecostalismo ele nasce do pentecostalismo, mas não é a mesma coisa. Você não pode dizer que a Igreja Assembleia de Deus, por exemplo, que a Igreja do Evangelho Quadrangular é a mesma coisa que a IURD, que não é. Que a Igreja Mundial do Poder de Deus, por exemplo, porque não são a mesma coisa. Não são. As ênfases são completamente diferentes. Tá bom? Vamos lá então. Compre esse livro, gente, para vocês se aprofundarem um pouco mais no tempo. Vale a pena. Então vamos lá. O neopentecostalismo então surge lá nos Estados Unidos, através do movimento pentecostal, no século XX. O neopentecostalismo, gente, tem uma forte influência da chamada confissão positiva. E agora vocês vão começar a entender um pouco melhor o porquê que o neopentecostalismo coloca uma ênfase tão grande na fé dos crentes. Fé entre aspas. Eu vou explicar isso aqui direitinho para vocês. Olha bem. O que é a confissão positiva? É uma doutrina criada que ensina, no caso de pouco errado, que toda a realidade está no campo da mente. Toda a realidade está no campo da mente. É como se o mundo físico não existisse. É como se o mundo material fosse apenas uma ilusão, algo criado pela mente do homem. Então tudo está aqui, na força do pensamento. Eu sei que vocês já ouviram falar isso alguma vez na vida de vocês. A força do pensamento, a força da mente, certo? Isso é a confissão positiva. Um grande expoente da confissão positiva chama-se Kenneth Hagin. Eu não sei se alguém que já leu o livro de Kenneth Hagin, certo? Kenneth Hagin é um dos principais expoentes da confissão positiva. Então o que é que eles pegam? Eles pegam a confissão positiva, conjugam com o cristianismo, com a fé bíblica, e eles vão dizer o seguinte: tudo que você desejar vai acontecer. Tudo que você desejar vai acontecer. Tudo. Então Kenneth Hagin, Ben também. E no Brasil, um dos principais expoentes dos pensamentos de Kenneth Hagin, Ben e T.L. Osborne também, chama-se R.R. Soares. Certo? Então por que, gente? Preste atenção. Porque a fé é uma questão tão importante para eles. Olha bem, a fé. Fé aqui entre aspas, certo? Eles dizem o seguinte: que você pode ter o que você quiser, basta você ter o quê? Fé. Basta você ter a sua fé. Então a questão é qual o grande problema? Que o poder para fazer as coisas, o poder, não está mais, olha bem, não está mais em Deus. Não é Deus o agente das coisas, mas não é Deus.
Deus não é mais um agente, por exemplo, para curar alguém, para fazer um milagre, para ressuscitar um morto. Não é mais Deus, mas é a minha fé. Ou seja, não é a minha fé, é o meu pensamento positivo, é a confissão positiva. Então, o que a mente desejar vai acontecer. É por isso que muita gente se decepciona com o neopentecostalismo. Por que se decepciona? Porque chega na igreja e o pastor diz assim: olha, eu posso hoje curar sua mãe que está com câncer. Hoje ela pode ser curada. Aí ele vai lá, leva a mãe para aquela pessoa, leva a mãe para a igreja, crente que vai acontecer o milagre, chega lá, ela se decepciona porque a mãe volta para casa do mesmo jeito. Aí o que é que o pastor responde para ela? Todos já sabem. Faltou o que para você? Fé. Faltou fé. Você não teve fé. Percebe, gente? Então, essa fé aqui não é a fé bíblica. Por que eu digo para você que não é a fé bíblica? Porque quando a gente vai lá para o Novo Testamento, muitas vezes Jesus curou as pessoas, mesmo elas não tendo o quê? Fé. Jesus curou. Vocês creem nisso ou não? Jesus curou muitas vezes, mesmo as pessoas não tendo fé. Aliás, Jesus chega a dizer o seguinte: que se você tiver uma fé do tamanho do grão de mostarda, que é uma das menores sementes do mundo, você pode dizer assim: sai daqui e vai para lá. Uma fé pequena. Eu sempre gosto de lembrar também do exemplo de Pedro. Eu sempre gosto de lembrar desse exemplo. Jesus estava vindo sobre as águas. Vocês lembram desse episódio? Pedro avista um fantasma, provavelmente. Jesus diz: calma, Pedro, sou eu. Aí Jesus disse: se é o Senhor, manda-me ter contigo. Aí Jesus disse o quê? Vem até mim. Ele desce do barco, começa a andar sobre as águas, né? Em um certo momento, falta o que para ele? Falta fé. Ele começa a afundar. Dentro da confissão positiva, dentro dessa ideia de que a fé é que é a poderosa, Jesus deveria ter deixado Pedro morrer. Porque Pedro não teve fé. Mas o poder de Jesus, gente, é que move as coisas. O poder de Deus não é a fé. Preste atenção nisso. Eu creio em Deus, e Deus pode ou não realizar o milagre. O milagre é possível de acontecer? É. Mas existem momentos que Deus não vai curar. Existem momentos que Deus não vai realizar um milagre. E isso não cabe a nós entender. Não cabe a nós. Tá bom? Ficou clara essa questão aqui da confissão positiva influenciando a fé cristã dentro do pensamento neopentecostal? Então, é um dos carros-chefes hoje do neopentecostalismo, é essa questão da minha fé. A minha fé. Existe um instituto nos Estados Unidos e também no Brasil, mas é mais conhecido nos Estados Unidos, chamado Instituto Henry. Instituto Bíblico Henry. Criado pelo filho de Kenneth Henry Jr. Muitos brasileiros já foram estudar lá. E eles ensinam lá exatamente isso. O Evangelho baseado na confissão positiva. Eu vou citar um exemplo aqui agora, por exemplo, de uma música que, se você parar para analisar, tem muito dessa questão da confissão positiva. Essa pessoa que eu vou dizer, gente, eu tenho muito respeito por ela, esse cantor. Tenho muito respeito, gosto de muitas músicas dele, mas eles são adeptos dessa visão. Por exemplo, uma música de André Valadão, que diz assim: não há barreiras. Lembra dessa música? Que a minha fé, começa aí, como é que é? A minha fé, pela fé posso clamar. Não é assim? Pela fé posso clamar, pela fé posso esperar, pela fé posso alcançar, pela fé. Aí não há barreiras que ficarão de pé diante de mim. Continue, gente, me ajude. Marlissa. Enfim, a música diz o seguinte: que a base de tudo acontecer para mim é a fé, não é Deus. Se você parar para analisar isso, você vai ver isso. Eu estou firmado em Cristo Jesus, eu falo isso. Ele só falou um momento, mas a base da música é a fé, não é Deus, é a fé. A fé. Certo? Mas eu só estou dizendo assim, gente, não jogue fora todas as músicas dele. Não estou dizendo para você fazer isso, só analisar. Só para a gente analisar. Vamos lá, vamos para frente. Ok. Então, a influência da confissão positiva no neopentecostalismo tem sido uma das bases do pensamento neopentecostal, principalmente da Internacional da Graça de Deus. Ok? Vamos lá. Quais as principais características teológicas do movimento neopentecostal? Agora preste atenção nisso. Aqui é que você vai entender a diferença principal do neopentecostalismo para o pentecostalismo. Preste atenção. Deixa eu só concluir aqui para